Esse vídeo é para você que precisa estudar sozinho em casa nessa época de quarentena. E quer ter ainda o mesmo resultado, quer ter o mesmo desempenho de quem está na escola ou quem está em um cursinho presencial. Então, se você é essa pessoa, fica aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da aprovação. Muito prazer, eu sou o Rafa. Muito prazer, eu sou o Vini. E nós somos os irmãos Coelho. E o tema de hoje é: vamos aprender a estudar em casa, já que nós não podemos sair para ir para a escola, para o cursinho, nós estamos de quarentena. Então é muito importante que você saiba estudar em casa. Exatamente, e para isso, Rafa, hoje a gente vai falar sobre alguns temas essenciais. Só para você ter uma ideia, você que está assistindo, a gente fez uma enquete lá no nosso canal do Telegram, que se você não tá, clica no link aqui que você vai pro canal. Lá a gente já tá com mais de 3.000 alunos. Então, lá a gente fez uma enquete, falou qual é a sua maior dificuldade nessa época de quarentena para estudar em casa. E uma das principais dificuldades era concentração. Então aqui a gente vai falar, por exemplo, Rafa, as melhores maneiras para você manter a concentração ao longo da sua preparação para o vestibular. As peculiaridades, as características de estudo sozinho, né, Vini? O estudo em casa. E como utilizar cada uma dessas particularidades a seu favor. Exato. Além disso, a gente vai te falar qual é o maior erro que quem está estudando em casa comete. E fora isso também, a gente vai falar por quê. Porque estudar em casa às vezes pode ser melhor e dar mais resultado do que estudar em escola ou cursinho presencial. E nada melhor para começarmos o nosso podcast logo de uma vez do que falar para você qual que é o maior erro que os estudantes cometem quando eles têm que estudar em casa, sem ter o acompanhamento, sem ter uma estrutura física mesmo, uma escola, um cursinho, para poder ajudá-los. Qual que é o maior erro, Vini, que as pessoas cometem ao estudar em casa? Olha, Rafa, o maior erro que quem está estudando em casa comete é justamente não levar a sério. Muitas vezes quando está em casa é difícil levar a sério, né? Às vezes tem outros passatempos, por exemplo, o celular, às vezes dá vontade de ficar deitado no sofá, às vezes a própria mãe, o pai chama, faz isso aqui pra mim, faz aquilo lá, e você acaba perdendo justamente o foco, e isso faz com que você só estude quando é conveniente, você não leva a sério o seu estudo, diferentemente quando você está na escola e no cursinho, que você é obrigado a estudar, você está lá e basicamente você só tem isso para fazer, e você não estuda quando é conveniente, você estuda porque realmente você precisa. Às vezes quando você está em casa, você só estuda quando é conveniente, você não leva a sério, e esse é o maior erro, né? Não levar a sério, Vini, é de fato um grande erro. E bem agora que nós estamos de quarentena, eu nem sei por quanto tempo a gente vai ficar em casa, né? Na Itália, todas as escolas fechadas, tudo fechado, e aqui também. Né? Tem um professor meu da USP que fala de normalizar a presença, assim, ter aula presencial, tô tendo aula EAD agora no momento, começaram as aulas EAD, fala de normalizar em setembro, fala que nem vai ter mais aula presencial esse semestre. Então é muito importante a gente saber exatamente como a gente vai fazer isso. E eu diria, Rafa, até que... Assim, Vini, estudar em casa é muito importante, porque nessa época emergencial, nessa época de quarentena, a pessoa precisa saber estudar em casa, né? Ela precisa saber como evitar esse erro que você acabou de falar pra gente e saber também, Vini, que depois que acabar essa quarentena, depois que as coisas se normalizarem, né? Como que você vai sair dessa quarentena? Você vai sair melhor ou você vai ter só perdido o seu tempo? Você só vai ficar no sofá assistindo Netflix ou você vai de fato aproveitar esse tempo que você tem para poder crescer, para poder evoluir, para poder se diferenciar? Porque agora é um divisor de águas, Vini. Eu vejo como um divisor de águas. Pro vestibular 2020... É um divisor de águas, porque tem tudo para que o vestibular seja um dos mais concorridos, né? E ao mesmo tempo vão ter pessoas muito bem preparadas que puderam aproveitar esse tempo que elas tiveram em casa e vão ter pessoas que de fato não aproveitaram, entendeu? É uma oportunidade. Você tem que ver essa quarentena como uma oportunidade. Eu vi algumas pessoas que comentaram com a gente que como é que eu vou estudar agora? Agora ferrou, eu não vou conseguir mais estudar e vai ser tudo ruim e tal. Mas não, muito pelo contrário. Você tem que ver esse momento aqui, Vini, como um momento que vai
diferenciar entre aquelas pessoas que de fato querem, de fato têm o desejo de passar na faculdade de verdade, que tem um propósito forte, daquelas pessoas que estão levando o ano, vão lá no cursinho, vão lá na escola, né? Esse ano aqui vai diferenciar essas pessoas. Vai diferenciar quem realmente está seguindo o propósito delas. Porque não levar a sério em casa nada mais é do que você não ter um propósito para você levantar do sofá, levantar do que você estiver fazendo e estudar. E eu diria mais, Rafa, eu diria até que quando você tem um período como esse, um período de quarentena, um período que você tem que estudar sozinho em casa, ou até para quem já estuda sozinho em casa desde sempre, você tem duas opções, tá? São duas opções. A primeira delas é você levar a sério agora. Você leva a sério agora e começa a estudar, você começa a seguir um cronograma, você começa a ter metas, bater metas, você fazer simulados, ou você aceita o prejuízo. E depois você vai ter que focar muito mais. E você vai ter que correr atrás desse prejuízo, né, Vini? Esse é o problema, de correr atrás desse prejuízo, às vezes não vai dar mais tempo, porque justamente vocês com certeza nunca sofreram esse tipo de coisa que está acontecendo hoje no mundo. Eu nunca sofri, né, que sou um pouco mais velho que vocês. Então, isso é uma situação totalmente nova. As pessoas não sabem lidar com essa pandemia, de ter que ficar quarentenado em casa, né? E isso é muito sério. E a gente pode ficar revoltado, poxa, eu queria... Meu, é sério. O negócio do coronavírus, Vini, é sério. E é importantíssimo mesmo que a gente fique em casa para evitar a transmissão para as pessoas, né? É por uma causa não só, eu não quero porque eu não quero pegar, não, é para você não transmitir. Exato. Porque se você vê os casos na Itália, a gente está gravando esse vídeo no sábado, dia 21, e vai sair no ar dia 22 agora. Porra, essa noite vai ser noite de edição. Noite de edição. Mas se você vê os casos na Itália, Vini, tem mais de 50 mil casos e praticamente 5 mil mortes, né? Isso dá 10% de morte. Vini, 10% é muita coisa. Exato. Então, e é um país tecnicamente pequeno. Se você colocar isso no Brasil, gente, se você colocar isso no Brasil, quantas pessoas vão pegar? Se a gente tiver um índice de mortalidade de 10%, meu, vai dizimar muita gente. Mas também é bom pensar que existem boas notícias. Existem boas notícias, tem medicamentos que estão sendo estudados e tem outra coisa, Rafa. A intenção se você souber lidar com essa pandemia, com tudo que está acontecendo e não olhar só o lado negativo, o lado pessimista, você vai ter uma visão diferente que vai te destacar na frente das pessoas. Porque para muitas pessoas, o ano de 2020 vai ser um ano perdido. Eu tô falando isso aqui em março e vai ter gente em dezembro falando, nossa... Caramba, perdi o ano de 2020, não deu. Por causa do coronavírus. E então, você que está ouvindo, você tem a obrigação, você tem essa informação. Se você aproveitar bem, se você souber estudar em casa bem, isso vai te destacar de uma maneira inenarrável, até diria. E tem outra coisa, como eu disse, tem duas opções. Ou você leva a sério ou você aceita o prejuízo depois. Não tem jeito. Ou você leva a sério a quarentena e estuda, continua estudando, ou você vai levar prejuízo. E tem outra coisa, pode parecer duro quando a gente fala isso, mas nada mais é do que um conceito que a gente tem. O conceito que a gente sempre traz para vocês da diferença de consistência e a diferença de intensidade. Quando a gente fala de consistência, é você conseguir manter um ritmo de estudos ao longo do ano todo, ao longo de semanas, meses. Intensidade nada mais é do que você pegar, não focar nada agora, chegar lá em setembro, ou quando voltar a quarentena, que agora, quando a gente está gravando esse vídeo, aparentemente vai normalizar mesmo em setembro, pelo que o ministro falou. E aí você vai ter que ter uma intensidade muito grande e você pode ter várias deficiências, por exemplo, na sua saúde mental, na sua saúde física, mesmo pelo tanto de esforço que você vai ter que demandar, e às vezes nem vai dar tempo de conseguir, né? Claro, e é por isso que nesse momento você tem que adotar uma consistência. Em casa, a gente vai dar algumas técnicas aqui hoje, mas só um resuminho para vocês. Estuda em casa, pega um cantinho para você... Avisa os seus pais, avisa seus familiares que você vai precisar estudar e separa um tempo. Exato. Porque você vai falar, pô, mas não dá tempo de estudar. Agora você tem. Agora que você tem mais tempo. Porque isso é uma coisa que a gente vai falar muito aqui. Tem muita gente que pega e fala assim, pô, não dá tempo, porque eu demoro 1 hora
para ir pro cursinho, 1 hora para voltar, não dá tempo e tal. Não, beleza, eu até concordo, pode ser que seja corrido, pode ser complicado, mas agora você está em casa. Só essas 2 horas de locomoção, essas 2 horas de transporte que a pessoa acabou de ganhar. Exato. Entendeu? Você acabou de ganhar muitas horas de estudo, que você precisa transformar essas horas em estudo líquido. Né? Exatamente. E agora, justamente, hoje a gente vai te dar várias técnicas. A gente vai falar, basicamente, as técnicas para concentração. A gente vai falar sobre como você cria o seu ambiente de estudos dentro da sua casa, o que você precisa, o que você não precisa. A gente vai te dar muito conteúdo. E é por isso, até que a gente precisa te falar, não só para pensar, nossa, eu tô tendo que estudar em casa, que saco, mas você tem que saber a parte boa. O porquê estudar em casa pode ser até melhor do que estudar em escola e cursinho presencial. E a principal é o que o Rafa falou. A principal vantagem que você tem, porque agora tem dois tipos de pessoas aqui. As pessoas que estão em quarentena aqui, estão em casa porque estão forçadas em casa, né? E tem as pessoas que de fato estudam em casa, estudam por cursinhos à distância, tem muitos cursinhos bons à distância, né? E tem essa rotina de estudar em casa, né? Qual que é a vantagem de você estudar em casa? Você ganha tempo de locomoção, você não tem que ir até o cursinho, você não tem que voltar, então você ganha tempo. Se você organizar a sua rotina, fazer um cronograma legal, aliás, se você não sabe como monta um cronograma legal, aponta aqui pro card, Vini, vamos deixar no card aqui em cima um vídeo legal sobre cronograma que te explica como... É um dos vídeos que a gente tem mais visualização aqui e vai ajudar muito. Que te explica passo a passo como que você monta um cronograma de estudos bem legal. Isso ajuda bastante, né, Vini? Exato. E, cara, basicamente, quando você está na sua casa, se você sabe se organizar, sabe como estudar, como montar o seu planejamento, você sabe quais metas você tem que bater, como fazer as suas metas, você consegue ter uma mentalidade ali, cara, justamente para conseguir estudar em casa e não ficar tremendo por conta da quarentena, mano, inevitavelmente você vai sair na frente de todo mundo. Isso para mim é uma realidade fática. Não tem como ser diferente disso, não tem como você não sair na frente de todo mundo se você souber disso. Então, quando a gente está dentro da nossa casa, esse é o grande diferencial. Se você tem uma rotina, se você sabe como estudar, você sabe como montar o seu cronograma, nada te para. E isso, principalmente para quem está de quarentena agora, vai ser o divisor de águas. É aquela pessoa que vai crescer no momento de dificuldade e aquela pessoa que vai desmoronar. Se você souber isso, já é. Você tem aquele ditado, né? Em momentos de crise, tem as pessoas que choram e as pessoas que vendem lenço, né? e você tá no momento de decidir se você vai ficar aqui 24 horas por dia vendo as notícias do coronavírus e infectando a sua mente com esse monte de notícia pessimista, esse monte de notícia ruim, ou se você vai aproveitar o seu tempo, respeitar a quarentena, ficar em casa, porque é muito importante ficar em casa nesse momento, ficar em casa e crescer com isso, e aproveitar o seu tempo para assistir nossos podcasts, para tirar aquelas matérias atrasadas. Tem podcast nosso? Não, já tem 10 podcasts, tem mais de 10 horas de aula para vocês assistirem. 10 horas de aula é aula pra caramba. E é muita coisa que você consegue ver e aplicar. Quantas vezes a gente não recebe mensagem, tô aplicando as coisas que vocês falam no podcast, tá dando muito certo. E ajuda muito quem tá estudando em casa, justamente. Dá uma olhada no nosso Instagram, nos highlights, tem a parte de depoimentos. Lê os depoimentos da galera. Tem muita gente falando que tá dando crescendo. Justamente. E justamente... a gente saber que estudar em casa, se você souber direitinho, isso vai te diferenciar, isso é o que está motivando a gente vir aqui gravar esse podcast, que a gente está gravando, vai te dar durante a noite, para sair para você, justamente para você conseguir aproveitar melhor a sua quarentena. E para isso, a gente vai falar algumas técnicas aqui que vão ser essenciais. E a primeira técnica que a gente vai falar aqui, Rafa, é basicamente as técnicas para você manter a sua concentração. E quando a gente fala, Rafa, de manter a concentração, eu acredito que isso é uma das 3 coisas mais importantes. Até vai ser um vídeo que eu fiz sozinho, que eu falo basicamente das 3 coisas mais importantes. E eu acredito que a concentração é uma delas, diria até que é a maior delas, né? É a dúvida da maior parte da galera. Se você ver os comentários do pessoal no nosso Telegram, foi concentração, concentração, concentração. Porque é difícil manter a concentração em casa.
é difícil. Meu, tem a sua cama, tem televisão, tem videogame. Exato. Tem sua família, porque tudo isso é distração. Exato, e é a sua casa. E manter a concentração nesse ambiente é difícil, né? Exato. E eu diria até, para você entender como que a gente faz para então ter uma maior concentração. Acredito que se você tem esses dois fatores bem organizados, você consegue ter uma boa concentração. O primeiro deles é o ambiente. Se você tem um bom ambiente de estudos, se você tem o seu cantinho direitinho, você consegue se concentrar mais. E o segundo deles é a disciplina. Você precisa ter uma disciplina, um conjunto de normas, um conjunto de regras que você siga, como você segue na escola, como você segue no cursinho, para você ter uma disciplina e conseguir ter uma concentração maior. O ambiente, vamos começar, são esses dois, né? Ambiente e disciplina. Exato. Vamos começar pelo ambiente, então. Eu acredito assim, que o ambiente de estudo determina o quão concentrado você vai estar ou não, né? Porque, não sei se você já tentou, talvez sim, estudar na sua cama. Cara, já. Pô, a sua cama é muito confortável, né? Você acaba dormindo, não tem jeito. Acaba dormindo, é difícil. Mas tenta estudar, por exemplo, numa rave, numa festa. Num rolê. Num rolê. Não dá pra estudar num rolê, né? Não é tão confortável. Cara, eu mesmo já tentei estudar em festa, mas festinha de família, sabe? Que tá Sim. quando aquelas crianças tá com seu caderno. Cara, não dá. Não dá. Por quê? Porque o seu ambiente de estudo, ele precisa ser equilibrado. Ao mesmo tempo que ele é confortável, você tem que conseguir ter uma postura boa, não pode ser confortável demais. Exato. Se ele é confortável demais, você acaba relaxando. Seu cérebro nem entende que você está num período de estudar. De foco, né? De foco. Concentração. E aí você acaba não se concentrando e aquelas horas que você estudou vão pro ralo. Porque você acaba não conseguindo ter um estudo líquido. Umas horas de estudo líquidas. Né? Você acaba tendo muito estudo bruto. O que é estudo bruto? Você pegar, fica folheando página, você fica arrumando o seu ambiente, você não consegue focar de fato, você não consegue estar estudando aquele tempo de fato. Então, a gente vai falar aqui mais ou menos as coisas que você precisa ter para ter um ambiente de estudos organizado, um ambiente de estudos que realmente te ajude. E eu acredito que a primeira coisa vai ser um lugar silencioso. Você precisa ter um lugar silencioso. Um lugar silencioso e sem distrações, Vini. Exato. Acho que esse é o primeiro passo, um passo fundamental, porque estudar com barulho atrapalha, não tem jeito, né? Atrapalha. Talvez você goste de colocar uma música clássica, uma música mais relaxante. Tem até algumas músicas que ajudam no foco, concentração, mas não é para todo mundo também. Tem gente que não tem consegue. gente que não consegue. E às vezes a pessoa vira pra mim e fala: eu não consigo, minha casa é muito barulhenta. Pega um lugar mais silencioso, coloca um fone, coloca uma música que corte o ruído, mas ao mesmo tempo não te desconcentre. Pega e coloca Não vai colocar um música funkão clássica. Pesadão. Se você colocar um funkão, você não vai ficar... Você vai dançar, você vai descer até o chão, sabe? É complicado. Essas coisas que faz quando toca um funk. Não tem jeito. Tá? E outra coisa que você vai precisar. Você precisa de uma mesa, uma bancada para apoiar o seu livro e o seu caderno. Olha como é simples. Cara, você precisa de um lugar silencioso, uma mesa, uma bancada que caiba um livro, um caderno, um estojo, sei lá. Você não precisa inventar, você não precisa não inventar moda. Você não precisa. É simples. Né? É simplão. Ainda mais nesse momento que talvez você não esteja acostumado a estudar em casa, né? Às vezes a pessoa está acostumada só a estudar no cursinho ou na escola. Então, você não precisa inventar moda. Você precisa de uma bancadinha que cabe o seu caderno, o seu livro, tranquilo, um estojo, um lugar silencioso. E você precisa de uma cadeira que você consiga ficar numa postura confortável. Você precisa ter postura, justamente para você conseguir focar. Se você ficar numa cadeira que você fica muito relaxado, ou uma cadeira que você fica assim, não adianta. Você tem que conseguir ficar com a postura ereta para você conseguir focar. E tendo essas três coisas simples, eu acredito que você vai ter um ambiente de estudo simplesmente top. Tá? Exatamente. Bom, você falou aqui, o ambiente de estudos e a disciplina, certo? Certo. Bom, a disciplina é para que você consiga vencer a preguiça, porque quantas pessoas têm preguiça? Não, em casa a preguiça é complicado, você sabe, a gente você sabe quer disso. dormir até um pouquinho mais tarde, aí você já não acorda, por exemplo, se você tinha que acordar às 6h30, você acorda 8h30, 9h30. Continua sendo cedo? Mais ou menos. Naquelas. E aí você vai sendo, se você seguir a Aí você vai tomar um café mais longo. se você segue a mesma rotina, se você conseguir seguir a mesma rotina que você seguia quando você estava indo para a escola ou pro cursinho, você vai ver
que Isso cresce para você. o tempo se multiplica. Exato, porque o que acontece? É justamente o ponto da disciplina, é o conjunto de normas que forçam você a agir daquela maneira. Então, por exemplo, quando você está numa escola, num cursinho, você não pode se atrasar. Você não pode se atrasar, você não pode usar celular durante a aula. Você não pode sair no meio da aula às vezes você tem que pedir pro professor para ela conseguir sair. Então, esse conjunto de regras é o que faz com que você haja de uma maneira que propicia um bom estudo. Você pode até ver algumas escolas que têm uma disciplina mais dura, têm resultados melhores, né? Às vezes elas exageram, mas muitas vezes isso ajuda, porque se não é de forma exagerada, acaba te influenciando positivamente a adotar uma postura correta para o estudo. Você precisa ter disciplina, né? Ao ponto que você consiga acordar, saber que você tem que seguir uma rotina, você tem que ter um horário. Então, faz um horário para você estudar, bate como se você estivesse batendo o cartão para estudar, o crachá, bate o ponto para estudar, sabe? Pegue e leva aquilo a sério. Porque na escola você leva a sério, porque na sua casa você não vai levar, né? Não é porque você está em um ambiente diferente que isso vai ser diferente. Teoricamente, o ambiente influencia, como a gente acabou de falar. Sim, mas assim, é por isso que muitas vezes tem gente que se perde no estudo em casa, né? Porque não tem essas regras de disciplina, não tem um ambiente legal de estudos e acaba se perdendo, não tem horário, não tem as regras do convívio social, não avisa a família. Pô, a família é muito importante. Exato. Ter uma disciplina com os seus pais. Pô, essa parte aqui, coloca pro seu pai e sua mãe assistir. Pessoal, nesse momento de quarentena, os seus filhos vão precisar estudar. Certo? Eles vão precisar estudar e eles contam com a sua ajuda, tá? Eles vão pegar um horário específico, eles vão avisar para vocês qual horário que eles vão estudar e nesse horário não os atrapalhe, porque eu sei muito bem que você quer o bem deles, mas não os atrapalhe nesse momento, para que ele possa de fato estudar, para que esse momento de quarentena, esse momento tão complicado que a gente está passando, não prejudique na hora do vestibular dele. Exato. É muito importante que ele tenha um tempo para estudar. Porque quando ele tiver esse tempo para estudar, nada mais vai acontecer do que ele vai conseguir focar ao ponto que ele vai estar como se estivesse na escola. E você ajudando ele é um grande gesto de amor, de respeito, que vai ser retribuído com ele por ele ou por ela, por seu filho, sua filha, com certeza. Porque quando tem um respeito mútuo, quando você consegue avisar seu pai, sua mãe que você vai estudar e ele te ajuda nisso, gera um sentimento tão bom, porque os dois estão lutando pelo mesmo objetivo. Exatamente. Os dois querem a mesma coisa. Tanto você quanto seu filho e sua filha querem a mesma coisa. Então, ajuda ele. Ele precisa da sua ajuda. E às vezes ele tem dificuldade de falar que precisa disso. E quando você entender, isso vai ajudar tanto ele, que vai ajudar até na relação de vocês dois. Exatamente, porque o apoio familiar, nesse ano aqui, ele é essencial. E principalmente nesse momento de crise. Principalmente. Porque se a relação começa torta logo nesse comecinho de quarentena, aí vai desgastando, vai ficando cada vez pior. E aí ele não vai conseguir estudar, você não vai conseguir ajudá-lo a estudar, porque aconteceu muitas vezes. Às vezes estava em casa estudando, a minha mãe chegava, pedia, vai no mercado, compra um pão, compra não sei o que lá. E você não tem como falar não, né? Você não vai falar você não. Não pode, você como filho não pode falar não para seus pais. Mas depois que eu expliquei para minha mãe, eu vou estudar desse horário até esse horário, porque eu preciso focar, eu preciso desse tempo para mim. Ela entendeu. Ela entendeu e mandava você lavar a louça antes, né? Ir no mercado antes. Eu fazia antes ou depois, não no horário. Geralmente antes. Mãe é pra fazer antes, não tem jeito. E aí eu fazia antes e depois eu estudava. Por quê? Porque naquele momento de estudo, ele precisa de fato se concentrar. Exatamente. Né? Porque um dos principais problemas de estudar em casa é a concentração. São pessoas que não levam a sério porque não conseguem se concentrar. Acham que estão de férias nesse momento. E a gente sabe que não tá. E quarentena não é férias. Quarentena não é férias. É para ficar em casa? Mas é para agir e estudar como se estivesse no cursinho ou na escola. Exatamente. E para isso, exatamente, a gente vai começar a partir pro nosso outro ponto aqui do podcast. A gente já falou qual é o maior perigo de você estar estudando em casa, qual é o maior erro que os estudantes cometem. A gente já falou também
qual é a maior vantagem que você tem estudando em casa, sem ser em um cursinho presencial em escola. E a gente também já falou como que você consegue manter a sua concentração por mais tempo. A gente acabou de te dar as dicas, a gente falou do ambiente, a gente falou da disciplina, e agora a gente pode partir para o próximo ponto. Falar das características, falar das peculiaridades que existem no estudo em casa. E você sabendo essas peculiaridades, essas características, você consegue utilizar elas ao seu favor. E qual que é a primeira característica que a gente vai ressaltar? Vini, é muito engraçado, porque a primeira parte é uma coisa que você pode até considerar muito boa, né? Estudar em casa, você não tem prova, né? Você não tem cobrança. Você não tem aquela cobrança que você tem que estudar, fazer a prova, passar de ano. Às vezes até algumas escolas, eu tô sabendo, né, tem algum contato com algumas pessoas, tem até uns exercícios no Moodle pra fazer, sabe? Exercício em plataforma pra fazer, que vale nota. Por exemplo, as minhas provas, vão ter provas que vão ser online, mas não é a mesma coisa. A gente sabe que não é aquela prova que você vai lá pessoalmente e você tá em casa, você consegue consultar, é no computador, é diferente. Exato, é diferente, não é o mesmo ambiente, às vezes não tem a mesma pressão. Então, você tem mais liberdade, né, Rafa? Então, você consegue acabar se prejudicando por conta dessa liberdade demais. A liberdade, ela pode ser uma bênção ou uma maldição, né? Porque é muito bom ter essa liberdade, de você não ter essa cobrança, porque você consegue focar mesmo pro estudo no vestibular. Mas ao mesmo tempo, não ter essa cobrança pode fazer com que você não saiba, que você fique perdido e você não saiba o que estudar. E é por isso que a gente vai dar aqui basicamente um passo a passo para você saber o que estudar. A gente vai te dar um filtro que você vai utilizar para você exatamente saber o que você pode estudar, que vai te dar mais resultado durante essa quarentena. Já que você vai focar mais pro vestibular, já que às vezes a escola não vai te cobrar tanto, você precisa conseguir focar bastante pro seu vestibular para você chegar lá no final do ano e ser aquele tipo de pessoa que vai se destacar, que vai crescer nessa dificuldade. Exatamente, Vini. Para que essas características, para você poder se destacar, então você vai precisar saber o que estudar, certo? Para você saber o que estudar, você precisa aplicar uma técnica que a gente chama de IRC. E a gente deu 4 passos aqui, a gente separou 4 passos, um passo a passo que você vai seguir. Quando chegar no quarto, você vai saber exatamente. E além do mais, às vezes você até sabe o que estudar, Rafa, mas você não sabe o que você vai fazer durante o seu estudo. E a gente também vai falar para você quais são as 5 atividades que você tem que fazer ao longo do seu estudo para ser um estudo completo, para ser um estudo que você realmente vai aprender no final dele. Então vamos lá, Rafa, como que a gente sabe o que estudar? Quais são os 4 passos que a gente separou aqui? Vini, o primeiro passo é para separar as matérias que têm a maior importância no seu vestibular. Pô, o que é importância? Como que eu meu vejo? Deus do céu! Meu Deus, ó, não cocem os olhos, tá legal? Não cocem os olhos. Não coloca a mão no rosto, a gente tá fazendo isso errado. Desculpa. Vamos lá. Separe as matérias que têm uma maior importância. Como que você vê a importância? Você procura no edital e vê se tem peso, se tem qual é mais importante. Às vezes você quer medicina ou engenharia e você vê que quem quer medicina, por exemplo, ciências da natureza, tem um peso maior na nota do que linguagens, por exemplo, ou do que ciências humanas. Então, você precisa saber se no vestibular que você quer, na faculdade que você vai prestar, na universidade que você quer, se tem no edital pesos diferentes para as matérias. Exato. E isso vai determinar a importância daquela matéria. Por exemplo, em medicina, biologia pode ser que tenha uma importância maior do que história. Por exemplo, em engenharia, matemática pode ser que tenha uma importância maior do que geografia. Então você precisa dar uma olhada nisso. Você precisa realmente analisar, porque esse vai ser o primeiro filtro, o primeiro passo para você saber o que vai ocupar mais tempo no seu cronograma. Porque essas matérias são as que vão ocupar mais tempo. Porque você vai ter que se ocupar, agora que você está em casa, para você saber o que estudar, você vai ocupar o seu tempo com as matérias que são mais importantes. As matérias que têm maior peso na nota final, né? Essas matérias, sim, são matérias altamente importantes para você poder estudar agora. Exato. E o segundo passo que eu diria para você conseguir exatamente saber o que estudar é você separar os assuntos que têm maior recorrência no seu vestibular. Então, por exemplo, lá em física, cinemática, a gente sabe que é uma matéria que recorrentemente vem caindo ao longo dos anos. Então, é uma matéria que tem uma recorrência alta. Então, por exemplo, equilíbrio químico, equilíbrio estequiométrico, por exemplo, lá em química, despenca. Então, você precisa dar uma olhada. É um âmbito um pouco menor. Primeiro, você decidiu
quais as matérias em si, né? Quais as matérias que você vai estudar mais. E agora, qual o assunto de cada matéria. Então, você quer engenharia, você sabe que matemática tem um peso maior, aí você vai dentro dos assuntos de matemática e vê qual tem a maior recorrência, ou seja, qual cai com maior frequência naquele vestibular que você quer, certo? Para o Enem, para a FUVEST, a gente tem no nosso canal do Telegram, ou se você pedir no nosso Instagram, pede por direct, a gente manda também, uma lista de recorrência, que lá você consegue ver certinho qual cai mais, com maior frequência. Então, você pega, você quer medicina, então, dentro de física, por exemplo, você consegue ver lá, ó, cinemática cai mais do que eletromagnetismo, por exemplo. Exato. Então, qual assunto você vai estudar? Porque aqui a gente está falando para a pessoa descobrir qual assunto, o que ela vai estudar, né? Exato. Então, ela já sabe a matéria e agora sabe o assunto. E agora? Agora a gente vai justamente colocar isso dentro do seu cronograma. E para isso a gente vai chegar no terceiro passo, que o terceiro passo ele vai justamente colocar o primeiro em ação, que é você encaixar as matérias que você determina que vai ter um maior tempo dentro do tempo que você tem específico para estudar. Você vai conseguir colocar, por exemplo, no exemplo lá de medicina. Quem quer medicina? Biologia tem um peso maior, por exemplo, do que história. Você vai colocar um tempo maior para biologia e nesse tempo maior você vai chegar no passo 4, que a gente vai falar agora, que nada mais é que dentro de cada matéria, dentro do conteúdo, você tem que colocar especificamente qual assunto você vai estudar em cada um dos seus horários de estudo. Agora, durante esse tempo de estudo, para cada assunto ou matéria, você precisa saber dividir bem as tarefas entre os 5 passos que a gente vai falar, né? Exato, que nada mais é do que ter um primeiro contato, que nesse caso que você está em quarentena é ver uma videoaula, você conseguir aprofundar vendo um livro, lendo uma apostila, você também conseguir fazer os exercícios, que nada mais é do que aplicar o conhecimento que você teve, você também, Rafa, conseguir fazer o seu próprio material e por último, vou deixar o mais importante para você. E por último, revisar. Né? Porque, então são 5 passos. Primeiro contato, aprofundamento, fazer exercícios, criar o próprio material e por último revisar. Né? Você pode revisar com o seu próprio material. E por quê? Porque a revisão, Vini, ela é de extrema importância, porque só com a revisão você consegue colocar na memória de longo prazo. Exatamente. Você matou a charada, Vini. Você consegue, revisando constantemente, passar aquele conteúdo que você simplesmente só viu para sua memória de longo prazo. Por quê? Quando você passa esse conteúdo para a memória de longo prazo, você vai lembrar na hora do vestibular. Não vai adiantar, Vini. Não vai adiantar você estudar isso uma vez agora, nunca mais ver isso daí, chegar lá na hora do vestibular, ter uma pergunta da matéria que você estudou em março, você não vai lembrar. Exatamente. Entendeu? Se você não estudar recorrentemente essa matéria, esse assunto, não vai lembrar, não vai adiantar. Então vamos lá, para recapitular. Primeira coisa, você vai lá no seu edital, ver quais matérias são mais importantes. Depois você vai pegar, ver a nossa listinha lá no Telegram, em qualquer outro. Não tem problema, se você não quiser ver com a gente, tudo bem, tá bom? A gente não fica magoado, tá tranquilo. Não, beleza. Não, de boa, tranquilo. Você tá no grupo do Telegram, beleza. Não fala mais com ele, não fala. Não. Tá. Depois que você... Não, mas entra aí no grupo. O canal do Telegram, ó, tem 3.000 pessoas. Cara, tá top, tem conteúdo praticamente que diário, ó, direto aqui, tira esse praticamente, conteúdo diário, tá? E, bom, beleza, você já viu quais são as mais importantes, quais são as mais recorrentes, você vai encaixar as matérias que têm uma maior importância, você vai colocar mais tempo durante seu cronograma e depois você vai olhar e falar, eu vou estudar biologia, o que eu vou estudar? Vai lá na lista de recorrência e fala quais são os assuntos mais recorrentes, você coloca lá para você estudar. Quando acabar, em 4 passos você vai ter um cronograma extremamente específico para o seu vestibular e você vai saber exatamente o que estudar. E aí depois você vai fazer uma das 5 atividades ou até as 5 atividades, as 5 atitudes que a gente falou para você conseguir aprender aquela matéria. Então, ficou bem completo. É isso aí. Bom, vamos falar de uma outra característica, Vini, de quem está estudando em casa, né, que a pessoa parece que não consegue manter o foco. A gente falou sobre concentração e vai falar sobre foco. Por quê? Porque sempre aparecem coisas para fazer. Sim, sempre. Né? Vai um chão. Lavar uma louça, né? Sempre aparece. Às vezes, quando você tem que estudar em casa,
Até lavar uma louça parece ser interessante, né? Você nunca quis lavar louça, mas nesse dia bate aquela vontade de lavar louça só para você fugir de estudar, né? E isso acontece muito. Mas depois que aparece uma louça e tal, você precisa focar. E como você faz para focar, Vini? Vamos passar uma técnica? Eu ia falar uma dica, mas não é uma dica, é uma técnica mesmo. Tá, então, ó, pra começar, eu diria que às vezes a pessoa até começa a estudar em casa, mas ela se sente desmotivada. A gente até recebeu um comentário lá no canal do Telegram. Hoje é só propaganda do canal do Telegram, Não, que você já percebeu. Só. E que a pessoa pega e fala, pô, começo a estudar, mas eu não entendo nada e eu me sinto desmotivado. E é por isso que a gente tem a técnica de flow. O que é a técnica de flow, Rafa? Ó, Vini, quer que eu explique? Explica, por favor. Ó, imagina que você acabou de ver uma videoaula sobre binômio de Newton. O famoso binômio de Newton. Talvez você já tenha ouvido falar do binômio de Newton aqui com a gente, ou talvez não. Mas não que a gente ensine o que é o binômio de Newton, é só o nosso exemplo universal. O nosso exemplo universal sobre o binômio de Newton. E aí você aprendeu o binômio de Newton, você vê uma videoaula, teve o primeiro contato com aquela matéria, só que acontece que você vai para casa não, você já está em casa, depois de assistir a videoaula, o que você faz? Você vai fazer uma lista de exercícios. E o primeiro exercício é um exercício do ITA. Pô, aí não dá. Você fica frustrado, cara. Por quê? Porque você ainda não tem aquele nível para fazer esse tipo de exercício. Você até sabe fazer, você até viu uma coisinha, mas você tem que começar com exercícios um pouco mais fáceis, com exercícios que o grau de dificuldade seja igual ao seu grau de habilidade para fazer. Você tem que igualar o grau de habilidade e o grau de dificuldade, porque senão você se frustra. Quando a dificuldade é muito maior do que a sua habilidade, você fica frustrado. E também acontece o contrário, Vini. Claro. Pô, às vezes você já viu binômio de Newton por 3 anos seguidos, e aí você vai pegar um exercício resolvido, o mais basiquinho para resolver, você fica entediado. Exato, é aquele caso de quem está estudando no cursinho e às vezes acaba pegando aquela matéria pela 3ª, 4ª vez seguida e aí fala, caramba, eu não aguento mais essa matéria, é fácil. E aí ela se sente desmotivada, falta de foco. Também acontece no contrário, como você falou, de a pessoa não conseguir fazer, não é porque ela é burra e não consegue, mas é porque ela ainda não está no nível de habilidade para conseguir equiparar o desafio daquele exercício. Exatamente. Então, você tem que equilibrar. Exatamente. Você tem que equilibrar. O exercício, ele tem que estar num nível de dificuldade igual o seu nível de preparo. Porque senão, ou você vai ficar entediado, se ele for muito fácil, ou você vai ficar frustrado, se você não vai conseguir resolvê-lo, se ele for muito difícil. Exato. Então, com essa técnica, você consegue, equiparando o nível de exercício com o seu nível de habilidade, você consegue manter um foco maior, sentir até prazer enquanto está resolvendo os exercícios. A técnica do flow é quando você, de fato, equipara a sua habilidade com a dificuldade. E quando você está em flow, já aconteceu com você, você nem vê o tempo passar. Quando você está jogando, quando você está brincando, às vezes não é quando você está estudando. Mas é impressionante. Quando você está em flow, você nem vê o tempo passar. Pode acontecer sim quando você está jogando. Claro. Às vezes você está jogando Fortnite, você está jogando com seus amigos e aquela dificuldade é exatamente o que você espera, exatamente o seu nível de habilidade, você nem vê o tempo passar. Mas isso acontece com os exercícios também. Quando você pega uma lista de exercícios que ela está equiparável com o seu nível de habilidade, você vai fazendo e nem percebe. Exatamente. É aquilo que eu até te falo, Rafa. Às vezes, o Rafa até me chama, pô, Vini, vamos jogar um FIFA. E eu não quero, porque eu sei que não vou atingir o flow. É muito fácil, né? Não é entediado, né? Fico entediado, não é da minha habilidade. Mas basicamente é isso, tá? Essa é a técnica de flow, é a primeira que a gente vai falar. E a gente vai falar de uma segunda. E essa segunda técnica ela é muito importante, porque ela vai unir você com a sua mãe. Mas como assim, meu Deus do céu? Putz, eu já até tenho um spoiler aqui da técnica. Vamos lá, ela vai... Pode chamar sua mãe para assistir, tá? Pode. Porque essa técnica é a técnica da onça. Como assim, Rafa? Eu vou explicar. Ela te ajuda a cumprir as suas atividades. Como assim? Por exemplo, imagina uma atividade qualquer, tá? Como correr na esteira. Né? Correr na corridinha, esteira. um trotezinho. E você tem que correr
na maior velocidade que você conseguir. Pô, você vai lá dar um trotão, sabe? Você vai lá atingir a velocidade 10, 12, 14 na esteira. Não sei se você já correu numa esteira. Se você não correu, você deveria ter corrido. Bom, aí você vai lá e corre. Meu, você acha que está na sua velocidade máxima, né? Que você nunca conseguiria correr mais rápido do que isso. Mas imagina que você está numa selva e tem uma onça correndo atrás de você. Cara, eu tenho certeza que você correria muito mais rápido do que você correria enquanto você estava na esteira, não é, Vini? Exato, porque se você não corresse, também você não ia correr mais. Não tem jeito. Ou você corre ou você não corre mais. Né? Porque não tem jeito, não tem jeito. É uma motivação que você tem. Exatamente, é uma motivação muito grande para você correr quando você tem uma onça atrás de você. Mas justamente, quando a gente fala de estudo, quando a gente fala em uma situação real, nem sempre a gente tem uma onça, algo que a gente consiga colocar ali para motivar a gente. Principalmente no caso de uma onça. Não tem uma onça para você colocar atrás de você para você correr estudando. Não sei não, Vini. Nosso podcast é assistido no Brasil inteiro. Pode ser que você tenha uma onça no seu quintal. Se você tem uma onça no seu quintal, comenta aqui. Deixa no comentário aqui embaixo. Eu tenho uma onça no meu quintal. A gente vai curtir e vai comentar aí embaixo. Exatamente. Mas o grande problema é que na vida real nós não temos uma onça, né, na maioria das vezes, correndo atrás da gente. Mas o X da questão, Vini, é que você pode colocar uma onça atrás de você. Exato. Né? Uma maneira que muitas vezes dá certo, pra mim, é criar uma situação que você precisa se comprometer, Vini. Você precisa se comprometer não apenas com você. Porque quando você se compromete só com você, às vezes você dá um miguezinho, hoje eu não vou correr, hoje eu não vou ninguém mais vai estudar. saber disso. Né? Por quê? Porque você se comprometeu só com você. Mas a questão é que quando você se compromete com outras pessoas, não tem como. É muito mais forte. Né? E por isso que a gente pediu para sua mãe estar assistindo essa parte, porque você vai precisar se comprometer com a sua mãe. Porque, cara, imagina se tem uma pessoa ótima para fiscalizar o seu estudo. Essa pessoa é a sua mãe, não tem jeito. Não tem jeito. Se tem uma onça pra você colocar que vai ficar ali, ó, mordendo no seu ouvido se você não estiver estudando, vai ser ela. Ela vai estar ali. Que você vai combinar o horário certinho, você vai definir e vai falar para ela te cobrar nesses horários específicos. Mãe, não vai cobrar ele nos horários que não é o combinado. Um horário, por exemplo, que não é combinado. 3 da manhã. 3 da manhã não é combinado. Porque às vezes, quando a mamãe acorda e a gente ainda tá jogando videogame às 3 da manhã, ela cobra a gente. Mas isso acontece. Então beleza, o que você vai fazer? Você combina com a sua mãe o horário específico e fala pra ela, mãe, eu vou estudar desse horário até esse horário. E eu quero que você me cobre, entendeu? Se eu não estiver estudando, você me cobra. Vem aqui e fala. O porquê que eu não estou estudando? Porque eu deveria estar estudando. Se eu me comprometi com você, comigo e com você de eu estudar aquele horário, é pra você me ajudar sim. Isso acontece também com dieta, Vini. Por exemplo, eu estava de dieta. Ainda estou, na verdade, confesso. Não, porque é muito difícil pra mim, eu sempre fico de dieta, eu saio da dieta, eu fico na dieta. E eu me comprometo muitas vezes com a minha esposa. E eu falo pra ela, olha, eu vou ficar de dieta e você vai me ajudar. Se eu quiser sair da dieta, se eu quiser furar a minha dieta, você não vai deixar. E ela me ajuda. E eu coloco ela como onça atrás de mim. E eu quero que vocês coloquem a sua mãe de onça atrás de você para que você se comprometa com os seus estudos. Ainda mais agora que nós estamos de quarentena. A gente precisa estudar. Sua mãe vai estar ali com você o tempo todo, não tem jeito. Sua mãe vai estar de quarentena com você. Então, tá todo mundo em casa, né? Eu tô com a minha esposa, a gente tá de quarentena também. É difícil continuar na dieta de quarentena, porque tem muita coisa gostosa para comer em casa, né? Mas a gente tem que continuar no foco, não tem jeito, né? Sem chocolate hoje à noite. Sem chocolate hoje à noite. Nem adianta, não tem jeito. E, cara, se você ficou até aqui, a grande verdade é que tem muito conteúdo nosso que você pode consumir e vai gostar, que a gente tem certeza. Por exemplo, o nosso e-book, a gente deixa aqui no link da descrição, se você estiver vendo no YouTube. Se você estiver ouvindo no Spotify, vai lá no nosso YouTube, que você vai ver, ou também lá no nosso Instagram também tem os links, tudo direitinho, tá? Tem o nosso e-book, também tem, por exemplo, o nosso mini treinamento. Foi a última postagem que a gente fez no nosso canal do Telegram, que aliás, se você não tá, entra lá, falando sobre o mini treinamento. A gente disponibilizou um mini treinamento 100% online, 100% gratuito, que a gente não vai te vender nada no final. Pra quê? Pra que você possa
aumentar os seus estudos, aumentar o seu rendimento de estudos nesse período que você vai ficar em casa também. Tá legal? Exatamente. Pessoal, então nosso podcast vai ficando por aqui. É triste, mas semana que vem tem mais. Todo domingo aqui às 11 horas da manhã tem podcast novo. E tem vídeo ao longo da semana, todos os dias, Rafa? Tem também, todos tem. os dias. Todos os dias, de domingo a domingo, às 10 horas da manhã, tem vídeo no nosso canal. Então, domingo tem 2 vídeos? Sim, domingo tem 2 vídeos. Então, acompanhe a gente nas nossas redes, compartilhe com seus amigos, compartilhe com o grupo da sala do pessoal. Compartilha com todo mundo, que a gente gosta quando você chama mais gente aqui pro podcast, que a gente fica feliz, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário falando que você tem uma onça no seu quintal, ou eu não tenho uma onça no seu quintal, e tamo junto. Até a próxima e valeu! Valeu!